Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está comigo mais uma vez aqui nesse canal para ouvir a palavra e orar. Aqui todo dia nós lemos a Bíblia e nós oramos para que Deus ele venha abençoar a sua vida, para que Deus ele venha trazer a resposta que você quer através da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a resposta que nós queremos está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus hoje, ela é o manual para as pessoas ser felizes e abençoadas. Independente da tua fé, da tua religião, você vai enfrentar problema na sua vida. Não sei se você sabia disso, ou na vida financeira, ou na saúde, ou na família. Toda pessoa, ela vai enfrentar esses três tipos de problema. Mas quando a pessoa não tem Deus, ela não sabe o que fazer. Muitas vezes ela perde para a doença, perde para a vida financeira, perde para o problema na família. Ela perde, ela não consegue vencer. E a diferença é que quando você está com Deus, você viu ontem a palavra, você é apedrejado, você é perseguido, a luta é grande, mas Deus te dá a vitória. Deus, ele te fortalece, ele te ajuda. Por isso é importante você vir nesse canal todo dia, ler a Bíblia, orar, porque fazendo isso, você entenderá que antigamente tiveram luta, dificuldade, mas eles venceram, e nós também podemos vencer, servindo Deus que eles também serviam. E a nossa leitura de hoje é Atos capítulo 15. Livro de Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos, presbítero, com respeito a esta questão. 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fênicia e Samaria, e narrada a conversão do gentil, causaram grande alegria a todos os irmãos. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-lo, e determinou-lhes que observasse a lei de Moisés. Porque, meu irmão, é muito forte isso. Muitas vezes nós queremos continuar com a mesma tradição que antigamente nos tinha. Tem pessoa que ela vem na igreja, mas ela não quer largar os costumes que ela tinha de antigamente. As rezas, as benzeduras. Ela quer vir para a igreja, mas não quer realmente se converter, confiar no Senhor Jesus. Como os fariseus. Eles não queriam parar de fazer o que eles faziam, para seguir somente o verdadeiro evangelho, para seguir a Jesus Cristo. E muita gente hoje tem feito isso. Muita gente hoje não quer abrir mão da sua fé quando era pequena, da sua tradição. Não quer abrir a fé daquilo que foi ensinado pela família, pelos pais, pelos avós. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, não podemos servir a dois senhores.
E não é fácil, porque muitas vezes a família se levanta. Como é que tu vai sair da igreja que a mãe te ensinou, que o pai te ensinou? Como é que você vai fazer isso, aquilo? Mas você aprendeu a verdade. Meus irmãos, eles acreditavam no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, mas não queriam acreditar no Senhor Jesus. E quando nós, entenda bem, buscamos e pedimos a outro, a não ser ao Senhor Jesus, Deus ele não se agrada disso. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Se eu quero ir a Deus, não adianta eu querer cortar. Tem pessoa que ela quer fazer um atalho para chegar até Deus. E não tem atalho. Jesus ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse um caminho, eu sou o caminho. Temos que abrir mão das nossas tradições, de tudo aquilo que nós fazíamos antigamente, acreditando somente no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, confiando de toda a nossa força, de todo o nosso coração, porque quando conhecemos a verdade nos libertará. E no 6, continuando dizendo assim, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vos sabei que desde muitos Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Entendeu? Acreditasse, confiasse. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, eles, purificando-lhe pela fé o coração. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Você viu? O que é graça para você entender? Favor não merecido. Então aqui, irmãos, Pedro se levanta com a palavra. Está havendo um grande debate ali, né? Porque eles não queriam largar a tradição que eles tinham. Sabe aquelas pessoas que querem ser muitas vezes certinha, né? Cuida às vezes da roupa, cuida às vezes disso, aquilo outro, mas por dentro tem mágoa. Fala mal da vida dos outros, né? Sabe aquelas pessoas que querem ser muito sagrada, muito santa, mas quando estão sozinha, faz um monte de coisa errada. Então Paulo levantou ali, Pedro levantou ali, na verdade, a palavra e falou para eles, olha, nós vemos hoje pela graça. O Evangelho do Senhor Jesus não pode ser pesado, porque tudo que Deus proíbe nós de fazer é para o nosso bem. Se você parar hoje e pensar, tudo que Jesus proíbe, tudo que Jesus não aceita, é para o nosso bem. Eu não sei, mas tem pessoa que ela não entende. Por isso que toda pessoa que ela aceita o Evangelho de Jesus, ela vive em paz. Não é um fardo, não é você não poder olhar a televisão, não pode isso, não pode aquilo outro. Não é isso. A graça é favor não merecido, ou seja, você não pode viver na mentira, viver nos vícios, entendeu? Viver traindo, mentindo, roubando, matando. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Você tem que viver para fazer o bem. Você tem que viver para fazer a diferença no mundo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. É Deus te ajudar e depois você querer ajudar também as outras pessoas. É Deus mudar a tua vida e você querer que Ele mude também a vida das outras pessoas.
Então o irmão Pedro disse, lembra quando Pedro falou para aquele homem? O que eu tenho, eu te dou. Aquele homem recebia esmola de todo mundo. E Pedro e João tinham que Jesus, o que eu tenho eu vou te dar, vai resolver o teu problema. O homem aceitou. Ele se levantou, ele se ergueu. Aceite o verdadeiro evangelho. Esse evangelho ele pode transformar, ele pode mudar a sua vida. Esse evangelho que nós pregamos pode transformar você, pode tirar os teus vícios, pode resolver os teus problemas. Mas quando você crê, como Pedro disse, tem que crer, tem que mudar, tem que sair dos costumes de antigamente você tinha. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa, Pai, que está preocupada, com medo. Essa pessoa, meu Pai, que já bateu em tantas portas, já fez de tantas coisas, Pai, mas não consegue resolver os seus problemas. Pessoas, ó Pai, que precisa de ajuda, precisa de resposta. Eu estou aqui orando por elas agora. Pai, dê força para essa pessoa que está aqui agora. Pai, dê força para essa pessoa não desistir, não desanimar. Mesmo que ela seja perseguida no trabalho, em casa, que ela venha continuar firme. Porque eu determino a bênção sobre a vida, sobre a casa dela. E eu repreendo agora, Pai, todo espírito de medo, de ansiedade, de preocupação. Em nome de Jesus, saia. E que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, até amanhã, em nome de Jesus.